Nosso tema aqui são as famosas investigações corporativas internas. O que nos preocupa em relação a esse tema? Muitos desses procedimentos internos são conduzidos, são realizados, são coordenados com base em informalidade. O que isso significa? Que as leis e as normas que incidem sobre este procedimento muitas vezes não são observadas pela empresa, certo? E aí, no final de uma investigação, é muito comum se chegar à conclusão: ok, fizemos a investigação, e na hora agora de tomar uma medida, certo? Se tiver que desligar algum profissional da empresa, se faz esse desligamento sem justa causa. Por quê? Porque não se tem, muitas vezes, confiança no que foi feito durante o processo de investigação, certo? Olha, embora não haja uma lei específica no Brasil que regule diretamente o procedimento de investigação interna, existem dispositivos legais e normativos que incidem sobre esse procedimento e que devem ser observados por quem está coordenando ou por quem está realizando essa investigação interna, certo? Então, apenas alguns exemplos. Quais são os direitos que os entrevistados ou o denunciado têm ao participar de um processo de investigação interna? A cooperação dessas pessoas é obrigatória ou não? Essas pessoas têm direito a ficar em silêncio ou elas devem falar, certo? Essas provas produzidas, né, de que forma são produzidas na investigação, certo? Quais são os limites que as pessoas que estão fazendo as vezes de investigador têm em relação à privacidade dos investigados, em relação aos direitos fundamentais dos investigados? Então, o ponto é o seguinte: embora não haja uma lei específica que regule diretamente esse processo, há no Brasil leis e normas que incidem sobre a investigação interna. E aí tem outra questão em relação às empresas multinacionais. Não é raro, certo? Para alguns casos, os profissionais de outros países ficarem responsáveis pela investigação no Brasil, certo? O tratamento jurídico dado ao procedimento de investigação em outros países pode ser diferente daquele que é dado no Brasil. Quer ver um exemplo? Nos Estados Unidos, certo? Os direitos e as garantias constitucionais não são aplicadas em procedimento de investigação, porque existe uma doutrina lá que diz: esses direitos constitucionais são aplicáveis na relação entre um ente, uma pessoa privada e o Estado, mas não entre partes privadas, certo? Imagina que um investigador, uma investigadora, ou alguém do Departamento de Compliance dos Estados Unidos venha ao Brasil e vai conduzir, ou vai coordenar essa investigação interna. Como que é a cabeça dessa pessoa, certo? Como que ela vai entender ou deixar de entender, observar ou deixar de observar as regras que existem no Brasil sobre investigação interna? Por quê? Embora esteja ocorrendo um procedimento de investigação interna, um processo de investigação interna, a relação entre a empresa e o empregado que está sendo investigado ou que está sendo entrevistado ainda é regido pelas leis brasileiras, certo? Seja a CLT, seja a Constituição Federal, sejam as normas internas da empresa, de acordo com a legislação aplicável. Então, é necessário observar quais são as regras, as leis, as normas brasileiras incidentes sobre um processo de investigação interna, certo? Isso é fundamental. Por quê? Porque este processo precisa ser robusto, precisa ser juridicamente sólido, sob pena de não servir para nada, a não ser para gerar mais responsabilidade para a organização, certo? Então, fique atento. Se você é o líder de uma investigação, se você está coordenando uma investigação, se você realiza investigação interna, fique atento às regras
do direito brasileiro que incidem no procedimento de investigação corporativa interna.